Era para ser o dia mais feliz da minha vida. A casa estava cheia de amigos, familiares, tudo decorado com flores e luzes delicadas. Ele tinha planejado uma festa surpresa para celebrar nosso aniversário de casamento, ou pelo menos foi o que eu pensei. Tudo parecia perfeito, risadas, abraços, música suave no fundo. Meu coração estava leve, cheio de esperança. Mas, quando ele pediu para falar, o sorriso se congelou no meu rosto. Em vez de um brinde apaixonado, veio a bomba. Ele anunciou que queria o divórcio. Na frente de todo mundo. Eu fiquei em choque. As palavras ecoavam na minha cabeça, e eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. E, para piorar, ele não estava sozinho. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes se levantou e disse ser a esposa dele. Aquele momento marcou o fim de tudo o que eu achava que era verdade. Eu ainda tentava processar aquela cena da festa quando minha mente foi levada para o começo da nossa história. Como tudo tinha sido tão diferente, tão cheio de promessas. Conheci ele numa tarde qualquer, e desde o primeiro olhar, algo dentro de mim se acendeu. Ele era tudo o que eu sempre sonhei, atencioso, carinhoso, cheio de palavras doces que me faziam sentir única. Nosso romance cresceu rápido. Ele me levava para passear, mandava mensagens o tempo todo, dizia que tinha encontrado em mim o que sempre buscou. Cada encontro parecia um capítulo de um conto de fadas. Ele falava do futuro com tanta certeza, sobre construir uma família, uma vida juntos. Eu me sentia segura, amada, valorizada. Lembro do dia em que pediu minha mão, um momento mágico, cercado de flores e promessas. Ele disse que eu era o melhor que já tinha acontecido em sua vida. Eu acreditei. Planejamos tudo, a casa dos sonhos, viagens, filhos. Era como se o mundo inteiro conspirasse para nos fazer felizes. Por um tempo, tudo parecia perfeito demais para ser real. E talvez fosse exatamente isso. Eu não tinha ideia do que estava por trás daquela fachada impecável, segredos que ele escondia, que estavam prestes a destruir tudo. Mas naquele instante, naquela lembrança, eu ainda podia sentir a esperança viva dentro de mim. Com o tempo, pequenos detalhes começaram a chamar minha atenção. Nada gritante, nada escandaloso, apenas pequenas mudanças no comportamento dele. Um atraso aqui, um celular virado para baixo ali, uma desculpa mal contada depois do trabalho. No começo, eu justificava tudo. Atribuía ao estresse, ao cansaço, à rotina. Afinal, todos os casais passam por fases, certo? Mas havia algo diferente no olhar dele. Aquela doçura espontânea que me encantava parecia agora ensaiada. As palavras vinham automáticas, quase como obrigações. Quando ele dizia "eu te amo", já não havia o calor de antes. Era como se dissesse por dizer, apenas para manter a ilusão de que tudo estava bem. Comecei a notar que ele se irritava por qualquer coisa. As conversas diminuíram, os beijos se tornaram raros. Às vezes, ele dormia no sofá dizendo que estava muito cansado. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele sempre respondia com um "só estou sobrecarregado". Mesmo assim, eu tentava manter tudo de pé. Organizei noites especiais, preparei jantares, planejei viagens curtas para reconectar. Mas ele sempre tinha uma desculpa pronta. E cada recusa dele me deixava um pouco menor, mais insegura, mais confusa. No fundo, algo em mim gritava que havia outra mulher. Mas meu coração, ainda apaixonado, recusava-se a aceitar essa possibilidade. E então, sem perceber, eu comecei a me afastar de mim mesma para me agarrar a um relacionamento que já estava desmoronando. O dia do nosso aniversário de casamento chegou com uma energia estranha. Ele me acordou com um sorriso no rosto, café na cama e uma frase que me desarmou: "Hoje é só sobre você". Por um instante, me permiti acreditar que talvez tudo voltasse a ser como antes. Passei o dia sendo mimada. Recebi flores no trabalho, mensagens carinhosas, até uma reserva em um salão de beleza. Achei exagerado, mas aceitei, pensando que talvez ele estivesse tentando consertar o que nos afastou. Quando cheguei em casa e vi tudo decorado, luzes penduradas, balões dourados, fotos nossas espalhadas pelas paredes, meu coração se aqueceu. Amigos,
parentes, todos sorrindo, me abraçando. Eu me senti amada, vista. Pela primeira vez em muito tempo. E então ele subiu no pequeno palco improvisado, com uma taça de champanhe na mão. O silêncio se instalou, todos esperando por uma declaração apaixonada, um brinde simbólico. Ele segurou minha mão, me olhou nos olhos e começou a falar de gratidão, de momentos lindos vividos. E então, mudou o tom. Disse que às vezes o amor muda de forma, que precisa de coragem para seguir novos caminhos. E, diante de todos, anunciou que queria o divórcio. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Senti meu corpo congelar. Ninguém sabia como reagir. E eu só queria desaparecer dali. Mal sabia que aquela não seria a única revelação da noite. Enquanto eu ainda tentava entender o que havia acabado de acontecer, uma movimentação no fundo do salão me chamou a atenção. Uma mulher, que até então estava à margem da festa, caminhava em direção a nós. Seus passos eram firmes, o olhar direto. Ela usava um vestido vermelho marcante, como se tivesse se preparado para aquele momento há muito tempo. Eu não a conhecia. Pelo menos, era o que pensava. Ela parou ao lado dele, segurou sua mão, com naturalidade, como se fosse algo rotineiro, e olhou para mim com um sorriso quase piedoso. Ele não disse nada. Apenas abaixou a cabeça. O silêncio dele foi pior do que qualquer palavra. Foi ela quem falou: "Desculpa parecer assim, mas acho que já passou da hora de você saber. Eu sou a mulher com quem ele tem estado nos últimos meses. E eu estou grávida." Senti meu mundo ruir de vez. Não havia mais dúvida, mais espaço para esperança. Aquilo não era só uma traição, era uma encenação cruel, feita em público, em uma data simbólica, diante de todos que eu amava. Meu peito queimava. As pernas tremiam. E ainda assim, eu continuei de pé, como se algo dentro de mim se recusasse a desabar diante deles. Alguns convidados começaram a murmurar. Outros me lançavam olhares de pena. Eu só queria sumir dali. Mas no meio daquele caos emocional, uma parte de mim despertou. Algo começou a mudar. Uma raiva fria tomou conta do lugar que antes era ocupado pelo amor. E foi ali, naquela exposição brutal, que a minha reconstrução teve início. A festa terminou em minutos. Convidados saíram em silêncio, desviando o olhar, alguns ainda tentando entender se tudo aquilo era real. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, entre flores murchando e taças pela metade, com o coração em cacos. Ele e a outra mulher foram embora juntos. Não me disseram nada. Nenhuma explicação, nenhuma palavra de despedida. Nada. Era como se, ao anunciar o fim, ele também tivesse me apagado da vida dele. Lembro de olhar para a mesa de doces e sentir um nó na garganta. Aquela decoração, feita para celebrar nosso amor, agora parecia zombar de mim. Um lembrete cruel do quanto fui enganada. Sentei no chão, entre os confetes, e chorei como há muito tempo não chorava. Não um choro discreto, silencioso, mas um pranto de dor crua, sem vergonha, sem freio. As perguntas vinham em ondas. Como eu não percebi? Por que ele fez isso justamente nesse dia? Eu era assim tão fácil de enganar? O que faltava em mim? Passei horas naquele vazio. O silêncio da casa parecia me esmagar. Era o mesmo lugar onde construímos nossa vida, mas agora tudo ali parecia estranho, como se eu estivesse vivendo a história de outra pessoa. Tudo que eu conhecia, tudo que eu era, parecia ter sido arrancado de mim. Mas naquela madrugada solitária, entre soluços e suspiros, algo começou a se mover dentro de mim. Uma pergunta tímida, mas poderosa, emergiu no meio da dor. E se isso, de alguma forma, for uma libertação disfarçada? Eu ainda não sabia, mas aquele era o início do meu renascimento. Nos dias que se seguiram, a dor ainda era constante. Mas havia algo diferente agora. Um tipo de silêncio que, em vez de me esmagar, me obrigava a ouvir a mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava ser esposa, anfitriã, conciliadora. Eu só precisava ser eu, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Comecei pelas pequenas coisas.
Organicei a casa. Tirei nossas fotos das paredes. Doei as roupas que ele deixou. Apaguei mensagens. Bloqueei números. Cada gesto era como puxar um espinho fincado na pele. Doía, mas libertava. Voltei à terapia. No início, era difícil falar. Eu chorava mais do que conseguia expressar. Mas minha terapeuta disse algo que nunca esqueci. Você não está quebrada. Você foi traída. E há uma grande diferença entre as duas coisas. Aquilo me fez pensar. Passei a andar sozinha no parque. A ouvir músicas que ele dizia não gostar. A comer nos restaurantes que ele achava sem graça. Era estranho, às vezes solitário, mas também tinha um gosto novo, de autonomia, de reencontro. As amigas foram fundamentais. Algumas se afastaram, sem saber lidar. Outras se aproximaram como nunca. Uma delas me disse: você tá sangrando agora, mas vai cicatrizar. E vai ser uma cicatriz bonita. Uma daquelas que a gente mostra com orgulho, sabe? E era isso que eu queria. Não apagar o que aconteceu, mas aprender a carregar a marca com dignidade. Eu não sabia quanto tempo levaria. Mas naquele processo, cada pequena decisão era uma prova de que eu podia reconstruir minha história. Não como vítima, mas como protagonista. Meses se passaram. E um dia, quase sem perceber, eu me olhei no espelho e me reconheci. Não era a mesma mulher de antes. Meu olhar estava mais firme. As olheiras haviam diminuído, não porque tudo estava perfeito, mas porque eu finalmente dormia com paz. O sorriso era mais discreto, sim, mas era meu. Não um gesto automático para agradar ou esconder dor. Comecei a resgatar coisas que havia deixado de lado. Me matriculei em um curso de pintura, algo que sempre sonhei e nunca tive tempo. Voltei a viajar sozinha, mesmo com receio. No começo, foi estranho fazer planos que não envolvessem mais um nós. Mas logo percebi o quanto isso era libertador. Fui entendendo que, por muito tempo, minha identidade foi moldada em função de alguém. Me anulei em pequenos detalhes. Deixava de dizer o que sentia para evitar brigas. Fingia não perceber ausências. Aceitava menos do que merecia em nome da compreensão. Hoje, vejo isso com clareza. E ao invés de sentir vergonha, sinto compaixão por quem eu era. Aquela mulher que acreditava que amor era sinônimo de sacrifício. Olhar no espelho passou a ser um exercício de afirmação. Repetia para mim mesma: você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com isso agora. E foi assim que comecei a escrever uma nova história. Ainda com cicatrizes, mas com as mãos firmes no papel. Eu estava, finalmente, deixando de sobreviver para viver. De verdade. Por mim. O reencontro não foi planejado. Foi numa tarde comum, em um café novo da cidade. Eu estava com uma amiga, rindo de algo bobo, quando ouvi aquela voz conhecida. Olhei, e lá estava ele. Mais magro, visivelmente desconcertado. Como se por um segundo, o tempo tivesse congelado entre a culpa dele e minha serenidade. Ele veio até mim, hesitante. Disse que não esperava me ver ali. Eu apenas sorri. Um sorriso calmo, controlado. Aquele tipo de sorriso que não precisa de raiva para ser forte, porque já não dói mais. Ele começou a falar, como quem precisa se justificar para aliviar a própria consciência. Disse que cometeu um erro, que pensava em mim, que às vezes se perguntava se poderíamos conversar. Eu escutava, mas sem me abalar, porque eu já havia passado por todas aquelas perguntas, e respondido sozinha. Quando ele terminou, ficou me olhando, esperando alguma reação. Respirei fundo, e disse: você me quebrou, sim. Mas eu juntei meus pedaços e me tornei alguém melhor. Não por você, mas apesar de você. E é por isso que hoje, te escutar não me machuca mais. Ele não soube o que dizer. Apenas abaixou os olhos, murmurou algo e foi embora. Eu não chorei. Não treme. Apenas voltei a conversar com minha amiga, com um leve alívio no peito. Naquele dia, percebi algo poderoso. A maior resposta que podemos dar a quem nos feriu
é a nossa paz. E naquele instante, eu estava em paz. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto gratidão. Por mais paradoxal que pareça, foi naquela dor profunda, naquela humilhação pública, que encontrei minha verdadeira força. Não, eu não venci da maneira como os filmes costumam mostrar. Não teve final feliz com música tocando e um novo amor batendo a porta. Meu final, por enquanto, é mais silencioso, mas muito mais verdadeiro. É um final onde eu acordo e me olho com respeito, onde faço escolhas pensando em mim, onde digo não sem culpa e sim sem medo, onde entendo que não preciso ser perfeita para ser digna de amor, principalmente do meu. Sim, há dias difíceis. Cicatrices doem quando o tempo muda. Mas elas também me lembram da mulher que renasceu ali, no meio dos cacos, da festa interrompida, do brinde amargo. E essa mulher que sou hoje, eu gosto dela. Eu confio nela. Talvez, se você está ouvindo isso agora, é porque também foi traída. Também se perdeu. Também achou que o mundo tinha acabado. E talvez, assim como eu, esteja descobrindo, aos poucos, que ainda há muito a viver. Não se culpe. Não se apague. E acima de tudo, não aceite menos do que aquilo que faz seu coração se sentir em paz. Minha história não termina aqui. Nenhuma história termina no meio da dor. O que aconteceu comigo foi um ponto de virada. Um chamado. Um renascimento. E agora, com as mãos firmes e o coração em reconstrução, eu sigo, mulher inteira, mesmo com cicatrizes. Ou talvez, por causa delas.